O mercado de cannabis tem atraído cada vez mais investidores. Sabia que dá para investir daqui do Brasil em reais? Para saber como, o Cafeína, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, hoje um programa muito solicitado, muita gente tem falado sobre isso. Sobre o tema, sobre o Sobre programa? o tema. Ou é um interesse de cunho Pessoal, não. pessoal ou financeiro? É um interesse de cunho financeiro, porque você sabe que é um tema polêmico, um tema às vezes controverso, Sim. mas as pessoas querem saber, o povo quer saber e nós estamos aqui para atendê-los. Nossa, viu? Aí, ó, já é o efeito dessa pauta ou não? É o efeito do amendoim aqui de manhã. O amendoim dá um negócio seco. Você já foi para a Continua. Holanda? Eu já fui para Holanda, mas Que tal? eu não experimentei. Primeiro porque eu estava sozinho. E aí eu falei, estou sozinho. Vai Se eu que dá experimentar, vai que dá um revertério, não vai ter ninguém para me acudir. Já tem até a polícia aí, ó, no nosso cenário. Ó, a polícia, tá vendo? A sirene da a polícia. Mas qual o tema de hoje, Doni? Bom, hoje vamos falar sobre os fundos de cannabis. Os fundos de cannabis têm ganhado seu espaço na carteira dos investidores ao redor do mundo. A indústria legal da planta faturou 24,6 bilhões de dólares só em 2020, segundo a consultoria Granville Research. A média de crescimento anual é de 14,3%. Já o mercado global do cultivo de cannabis deve chegar a 358,8 bilhões até 2027. Esses números indicam como o setor pode se transformar em um gigante e de olho nesse cenário, vamos mostrar 3 fundos expostos ao mercado da cannabis que estão disponíveis para você, investidor brasileiro. São eles o Vitrio Cannabidiol Light, o Cannabidiol FIA e o Trend Cannabis. Muito bem, esses são fundos onde estão incluídas empresas farmacêuticas que fabricam medicamentos que têm como princípio ativo o canabidiol, assim como empresas ligadas à recreação, cosméticos, alimentos e bebidas com o uso da substância. Seria este o momento de investir e aproveitar estas oportunidades? Seria? Bom, segundo analistas, existe uma tendência de crescimento no setor de cannabis, especialmente devido às expectativas por maior regulação no mundo todo. Quando olhamos para nosso querido Brasil, obviamente, nota-se limitações maiores se comparado a outros países. Então, o que a gente está falando é o seguinte, os analistas estão olhando e falando, eu acho que vai ter uma regulação. E a regulação aumenta o consumo porque você tem empresas legalizadas, as pessoas podem comprar legalmente, Na isso? verdade, eu não sei se aumenta o consumo, mas aumenta o consumo legal. Porque o consumo ilegal é Não o cara do temos dados. fundo do quintal, não Não sei. reportou o IBGE? Na fazenda. Mas vamos então conhecer o primeiro fundo, o Vitrio Cannabidiol Light. Ele é um multimercado que investe em empresas americanas e canadenses ligadas ao setor. Esse fundo é acessível a todos os investidores. Esse ativo está fechado para novos investimentos, pelo menos por enquanto, mas é um fundo com aporte inicial de R$1.000. Ele começou em novembro de 2019 e desde então retornou aos seus investidores 25,4%, o que é uma rentabilidade considerável. Interessante. Então, a gente falou que é acessível a qualquer investidor, mas não está aberto. Não, ele está temporariamente fechado. Então qualquer um pode investir quando ele estiver aberto. Exatamente. Tem, mas acabou, entendeu? É aquele negócio. Tem sorvete? Tem, mas acabou. Então pode ser que chegue, pode ser que não chegue. Este fundo investe 20% dos recursos em um outro fundo, que investe 100% no exterior via ETFs e ações de empresas ligadas à indústria mundial de cannabis. Os outros 80% são destinados a um fundo caixa com taxa zero. Nada mais é do que um renda fixa, pós-fixado, que investe em títulos públicos, ou seja, LFTs. Traduza isso, amigo. Ou seja, fica lá rendendo dinheiro enquanto não aparece oportunidades, para não ficar parado e fazer isso. Agora, ninguém vai para um fundo, para um gestor, para ele deixar dinheiro parado. Esse dinheiro parado acaba sendo um custo para o investidor, por isso o gestor tem que procurar bons investimentos. Mas quando analisamos os riscos, esse fundo teve 6 meses positivos, antes 6 meses negativos, segundo a Economática. O maior retorno mensal no histórico foi 5,8% e o menor, uma queda de 3%.
Vamos falar do segundo fundo então. É o Vitrio Cannabidiol FIA. Opa. Ele investe 20% em ETFs do setor negociados no exterior e os outros 80% em ações também negociadas nos Estados Unidos e no Canadá. Por isso que é destinado ao investidor qualificado, aquele que tem mais de R$1 milhão em investimento. Este fundo de ações é focado em empresas que estão explorando oportunidades com a legalização do uso da cannabis de forma medicinal ou recreativa. Para investir nele é preciso de um aporte inicial de 5 mil. Vão me perguntar, mas você não falou qualificado? É o seguinte, você precisa ter 1 milhão em qualquer investimento para ser qualificado. Uma vez qualificado, você pode pôr 5 mil e beleza. Desde sua criação, que ocorreu em outubro de 2019, o ativo rentabilizou 69% em 2020. Vale lembrar que o SP500, né, quem está falando de bolsa americana, no período foi 17%. Já em 2021, até o dia 3 de maio, a rentabilidade foi de 26,5% e a bolsa americana 8%. É claro que tem que contar, levar em consideração que esse é um fundo que você tem os riscos das empresas, os riscos do setor e você tem o risco do dólar, né? É tudo ETF, tudo empresa de lá, então não se esqueça disso. Analisando os retornos do fundo, o pior resultado em um mês foi uma queda de 14,3%. E o maior retorno em um mês, 33%. Mas pensa numa volatilidade, né? Em um mês, 33% de alta ou 14% de queda. Grandes emoções. Ele ficou empatado quando considerado o número de meses positivos versus negativos, 6-6. Isso mostra justamente isso que a gente está falando, essa volatilidade, essa turbulência. Então, o ideal é, caso você se interesse pelo setor que o fundo investe, tenha uma visão de longo prazo e sempre veja a parcela que seu estômago tem de apetite para o risco desse ativo. Muito bem. Vamos ao terceiro fundo, é o Trend Cannabis Fundo de Investimento Multi. O valor inicial para investimento é de apenas R$100. Este é um fundo que investe de maneira passiva em um ETF americano chamado de ETF MG Alternative Harvest, negociado pelo código MJ ou MJ. Michael Jordan. Michael Jordan. O que está havendo aqui? Ele é o maior e mais líquido fundo de cannabis nos Estados Unidos. O fundo investe em cerca de 40 ações globais de empresas relacionadas direta ou indiretamente com o processo de cultivo legal, produção, marketing ou distribuição de produtos de cannabis, tanto para fins medicinais como para fins recreativos. Adicionalmente, pode investir em empresas farmacêuticas também que produzam, comercializem ou distribuam remédios que usem derivados do canabidiol. Muito bem. O rebalanceamento das ações é feito trimestralmente e quase 90% da carteira estão concentrados em 3 países: Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. 2/3 dos investimentos são em ações do setor farmacêutico e cerca de 20% no setor de tabaco. O fundo registrou um rendimento negativo de 21% em 2020, mas em 2021 já está em alta de 43,6%. No histórico, Doni, o maior retorno foi de 47% em um mês e a maior perda em 17% também, uma baita volatilité, se existir essa palavra em francês. Exatamente. Baita chicote. Esses dados reforçam o que a gente já falou a respeito da volatilidade, né? Enquanto a regulação da cannabis para uso medicinal não estiver completamente legalizada, é um tipo de investimento mais aderente a um perfil que suporta altos e baixos, né? Sim. Vai ter volatilidade. Até agora o uso medicinal está legalizado em mais de 20 países, cada país tem a sua regulamentação, claro que variando em alguns estados. Alguns países também têm a liberação para o uso recreativo, mas neste caso em menor número. Medicinal é mais disseminado, mais aceito. No Canadá, o uso medicinal foi legalizado há 18 anos. Lá o mercado é tão desenvolvido nesse sentido que existe uma agência do governo, a Health Canada, focada em difundir informações e quebrar os tabus quanto ao uso de cannabis de forma medicamentosa. Já em Israel, existe um órgão público do Ministério da Economia que no ano passado anunciou a abertura de uma incubadora de startups na área de cannabis medicinal. E no Brasil? Por aqui existe um projeto de lei, lá de 2015, que propõe legalizar o cultivo da maconha para uso medicinal. O texto exige que as organizações ou empresas que fizerem o plantio regulem de forma específica as quantidades de substância nas plantas. Mas as exigências são criticadas por parte das associações de familiares de pacientes
por tornarem o plantio caro e, na visão deles, inviável. Já a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autoriza desde 2015 que alguns pacientes com doenças crônicas importem medicamentos à base do canabidiol. Em 2020, uma outra regulação da agência passou a permitir que farmácias vendam os produtos desde que o paciente tenha prescrição médica. O primeiro medicamento foi registrado em abril de 2020 e é vendido por um custo bem alto, R$ 2.400. Para quem não sabe, há indicação médica para o uso da substância encontrada na planta da cannabis para tratamentos de epilepsia, autismo, lesão medular, esclerose múltipla, dor crônica, insônia, depressão, câncer. Até em pets, Sammy Boy, diagnosticados com câncer, existem relatos de uso e de melhora na qualidade de vida. E por ser considerado uma droga psicoativa ilegal, há tanto discussões sobre os benefícios do uso do composto para o tratamento de doenças, assim como na possibilidade de dependência química. Então, é um tema controverso, Doni. Polêmica no ar. O objetivo aqui nosso não é jogar mais querosene neste debate. Sim, também a nossa opinião sobre o assunto não quer dizer nada. Sim. O que a gente quer é apresentar, se você acredita nesse mercado, como investir. Exato. E nem expusemos a nossa opinião, nem falei sou a favor, sou contra, eu o quê? nem sei, né? Eu não sou um grande estudioso do assunto. Tá. O foco é ajudar você, investidor, você investidora, tá certo? Tem um oceano de oportunidades e a gente traz sempre aqui no Cafeína algumas delas. E acho que acrescentamos conhecimento hoje, hein? Espero que sim, mas... Sim ou não? Sim, talvez. Sim ou não? Queremos saber. Deixe no like, comentário, se inscreva, o sininho, aquele kit que você já sabe, mas o programa só é completo quando tem um giro de notícias. E o tema é ESG. A Unilever pretende vender 100% de suas pastas de dente em tubos recicláveis, substituindo as embalagens feitas com alumínio e plástico. O novo material é feito de polietileno de fácil reciclagem. A companhia, dona das marcas Signal e Close Up, passou 4 anos desenvolvendo as novas embalagens, que devem chegar ao mercado no final deste ano. A Apple planeja colocar no mercado vários laptops e desktops Mac com processadores mais rápidos, novos designs e melhor conectividade a dispositivos externos, em meio ao projeto da empresa para substituir os chips da Intel. A modernização abrange uma ampla gama de Macs, como o MacBook Pro, o MacBook Air e seus desktops Mac Pro, iMac e Mac Mini. Segundo a Bloomberg, a Apple planeja lançar os MacBooks Pro com telas de 14 e 16 polegadas. O primeiro prefeito não binário do Reino Unido foi eleito no país de Gales. Owen Urquhart, de 23 anos, não se identifica como um homem nem como mulher e conquistou 2 façanhas. Se tornou o primeiro prefeito abertamente não binário no Reino Unido e a pessoa mais jovem da história a se eleger como prefeito no país de Gales. Segundo a Vice, o posto do primeiro prefeito não binário do mundo é de Tony Briffa, que ocupou o cargo em Hobsons Bay, na Austrália, entre 2010 e 2012. Muito bem, Sammy Boy, este foi... foi pra conta. Que brisa, hein? Hoje. Que brisa. Foi? Como que é quando o cara fica com fome? Marola? Não. Chapô? Não, o cara que fica... Como é que é, João? Larica. Larica? Você está com larica depois desse depois programa? de assistir... Rapaz, eu comeria. Então, tchau. Tchau. Antes que a gente fale mais besteira, tchau.